Gravando, então. Ontem nós começamos a discutir e eu dei o conceito aí de ecologia, meio ambiente e natureza. Eu falei aqui um pouco sobre o que é, né, qualidade ambiental e crise ambiental dentro de um conceito onde a gente vai definir, muitas das vezes, qual é o nível aceitável, digamos assim, o qual a empresa se insere, tanto em seus processos internos quanto para a sociedade. Então, muitas das vezes, eu acabei comentando isso também, vocês vão encontrar empresas que já fazem isso, já têm isso muito bem definido, com uma política ambiental definida, com processos de sustentáveis implantados, outras não. Então, vocês podem ser essa mudança dentro da empresa. Vocês vão enxergar, e aí depende da função de vocês, tá? O meio ambiente, ele permeia por tantas áreas que eu até comentei ontem que eu já dei essa matéria para meio ambiente, RH, engenharia de segurança, tá? Agora para pós-engenharia de produção. Então é um tema que ele participa, ele interage com muitas áreas. E aí vocês podem também ser esse ponto de partida dentro de uma empresa. Então a gente começa a conhecer o que é impacto ambiental, tá? De que maneira nós podemos caracterizar e diagnosticar isso, tá? De que maneira nós podemos dizer, ó, o que a empresa está fazendo aqui é um nível de qualidade ambiental baixo, é o nível de qualidade médio, né, qualidade de impacto ambiental médio, ou é o nível de impacto ambiental alto, tá? Isso a gente só vai poder fazer se a gente conseguir entender os conceitos e entender o que a norma fala sobre isso. Aí só para elucidar, hoje a aula nós vamos falar sobre dispositivos legais de proteção ao meio ambiente, do meio ambiente. Tá? Então, a gente viu na aula de ontem que a Política Nacional de Meio Ambiente, ela define, tá, diretrizes. E muitas das vezes essas diretrizes, elas acabam virando dispositivos legais, certo? Esses dispositivos legais que é o que a gente, quer seja engenheiro ambiental ou qualquer outra área, é interessante porque a norma ela fala muito sobre esses documentos que, em tese, são de cunho ambiental, tá? Que qualquer pessoa com o conselho de classe pode assinar. É até uma discussão que existe no meio, tá? Porque, em tese, eu estudo engenharia, eu estudei 5 anos de engenharia ambiental, então, no meu assim, eu entendo vários lados, mas no meu ponto de pensar, eu acho que plano de gerenciamento de resíduos, quem pode assinar, só é eu que fiz engenharia ambiental. E a realidade é outra. Tá lá, a RDC até suprimiu esse ponto. A RDC, por exemplo, 222, que atualizou a 306, em relação a plano de gerenciamento de resíduos de saúde, ela até suprimiu esse item, não é preciso mais TRT, apenas o proprietário, né, o responsável legal da empresa assina, mas antes disso ela dizia que qualquer pessoa com conselho de classe pode assinar. Então, isso abria precedente para um contabilista assinar, para um engenheiro civil assinar, para um engenheiro de produção assinar. Então, é algo assim, é algo bem holístico mesmo, que qualquer pessoa, qualquer profissional pode estar aplicando isso. Então, eu dividi em duas partes, prometendo aí ser mais cadente, fazer uma aula mais cadenciosa possível para vocês entenderem. Eu dividi esses dispositivos legais em duas partes. Tá? Amanhã eu termino essa linha de pensamento. Então, para a gente entender cada vez mais o que é impacto ambiental, eu trago aqui um conceito do Rodrigo Bertet, de 2013, que ele fala o seguinte: os impactos ambientais são ocasionados por choque de interesses diretos e indiretos envolvendo o homem e a natureza. Esse choque de interesse é uma palavra-chave muito interessante, porque, como eu comentei ontem, né, lá na situação do Porto das Lajes, lá onde tem uma empresa querendo construir um porto orçado em 250 milhões de reais, tá? Onde vai trazer, claro, desenvolvimento econômico para a região, vai trazer benfeitorias, porque eu vou falar daqui a pouco sobre a RIMA, tá? O estudo de impacto ambiental, o relatório de impacto ambiental, ele tem em uma das suas premissas, tá? Os benefícios que aquele empreendimento vai trazer
compensando aí muitas das vezes o impacto ambiental que tem naquela região. Então, para ele poluir, digamos assim, ele tem que compensar de alguma maneira, ou com projetos sociais, ou com projetos mesmo físicos, tá? Como um quadra, praça, tá? Então, de certa maneira, traz desenvolvimento social e estrutural para aquela região. Emprego, é claro, tá? Outros já acham que vai trazer poluição para a área, né? Ali é uma área a poucos quilômetros do Encontro das Águas, tá? Então, assim, esse choque de interesse sempre vai haver daqueles que querem desenvolver economicamente e daqueles que acham que a gente não pode desenvolver a qualquer custo. Então, essa discussão acaba ganhando muitos anos, como é o caso de lá, que eu estou dando como exemplo, mas eu vou citar outros, a partir de hoje e amanhã, outros exemplos desse tipo, tá? Então, esses confrontos são classificados como positivos e negativos, diretos e indiretos, ocasionais e permanentes, locais ou globais. Tá? Então, a gente vai entender que tudo que uma empresa se propõe a produzir, de certa maneira, vai ter esse impacto aí, que são dados dessas diversas maneiras. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, impactos ambientais a nível global. Tá? Então, essas são cenas que a gente vê até que corriqueiramente aí nos noticiários, tá? Queimadas, tá? Por algum motivo. Eu tenho ali, teve algum vazamento de óleo ali em alguma área, parece, geralmente é de mar, né? Até porque os transatlânticos aí, os navios de grande porte, eles transitam mais em mares mesmo, então tem um derramamento de óleo aí que acaba afetando toda uma biota e toda uma ecologia, né? Eu tenho ali o que me parece ser Brumadinho, ou é Brumadinho, ou esqueci agora o nome do outro, Mariana, né? Ou é Brumadinho ou Mariana, mas o fato é que esses são impactos ambientais a nível global, no sentido de existe até uma definição de impacto grande no próprio na própria Superintendência Regional do Trabalho que fala sobre isso. Tá? Existe legislação própria para isso, então a tratativa a níveis de civil, criminal e administrativo chegam e alcançam para esse tipo de pessoas, né? Você já deve ter ouvido falar, principalmente no mais recente Brumadinho, onde os engenheiros da mina tiveram que se explicar, alguns foram presos preventivamente, enfim, coisas do tipo, tá? E eu também tenho impactos ambientais a nível local, tá? Eu dou como exemplo aí essa agulha aí furando o colaborador, porque toda vez que alguém se fura, toda vez não, mas a maioria das vezes que há um acidente com perfuro cortante, por exemplo, dentro de um hospital, tá? Ele pode ser dado de várias maneiras, né? Mas principalmente uma delas é o problema da segregação. Eu já vi casos na minha experiência como técnico, engenheiro de segurança, né, da agulha tá lá na pia, da agulha tá lá numa lixeira que não é apropriada, que a gente sabe que as agulhas têm que ficar dentro de uma caixa de perfuro cortante. Esse nível local também é a sua própria empresa, que eu faço uma alusão aí com esse bueiro aí jogando efluentes no Igarapé, que a gente sabe que Manaus é cortada por igarapés, tá? Essa foto aí, ó, lá do Porto da Ceasa, lá onde eu tenho lixo a céu aberto e os urubus proliferando, pode proliferar doença, né, coisas do tipo. Então, assim, eu tenho e eu começo a entender esses impactos. É claro, o nível de impacto global, onde eu tenho e afeto muitas pessoas, né, e muitos seres vivos, ele tem um impacto diferenciado, mas também não quer dizer que lá, quando uma pessoa se fura, por exemplo, não tem um grau de importância que a gente não deva dar atenção. Então, a gente acaba entendendo que, independente de ser impacto ambiental local ou global, a gente tem que dar o mesmo nível de importância e entender essas interações de proteção do meio ambiente. Então, diante, né, dos impactos que a gente tem visto até agora, os impactos ambientais, surge a necessidade de estudarmos, conhecermos e aplicarmos determinado princípios, tá? Técnicas e também recorrer a dispositivos legais para a efetividade da gestão ambiental. Então, é mais ou menos o que eu falei ontem na primeira aula, onde quando você vai fazer um relatório, quando você vai ter que criar algum tipo de documento que vai alcançar os seus superiores, onde você tem que fazer algum tipo de mudança, tá? Você recorre a essas técnicas para que
o seu objetivo efetivamente aconteça. Então, existem sempre N formas de você fazer isso, tá? Eu sou defensor da prática de que quanto mais argumentos técnicos você arrumar e juntar dentro de um documento para que você esteja dizendo e se comunicando realmente para a empresa que aquilo é necessário, e não somente porque ela pode ser multada ou porque, enfim, que são argumentos vazios e pouco convincentes, tá? Então a gente nesse sentido, eu trago aqui para vocês, tá? Eu vou trazer aqui para vocês alguns dispositivos legais de proteção do meio ambiente, tá? Claro, nesse quesito que a gente está estudando aqui da gestão ambiental, porque, enfim, sempre vai haver aquela proteção do meio ambiente romântica, né? Que você vai lá para frente da prefeitura, ou então para frente de uma praça pública para fazer manifestação, proteger o meio ambiente e tudo mais. Essa é uma forma também legítima de você requerer isso da sociedade, né? Mas você, como alguém profissional que trabalha para uma empresa, o módulo aqui é de adequação das empresas, não vai adiantar nada você escrever proteja o meio ambiente numa cartolina e ir para frente da empresa. Isso não vai acontecer, né? Óbvio. Então, você tem que recorrer, tá, a esses princípios técnicos, né? Tem que estudar, conhecer e aplicar tudo isso, tá? E aí eu falo isso em todos os ramos, né? E aqui, como a gente está estudando gestão ambiental, eu vou tratar de alguns deles. Eu começo pela avaliação de impacto ambiental, tá? Eu vou explicar principalmente esses 3 primeiros itens aqui, né? Não teria como eu falar sobre todos, tá? Eu vou citar aqui alguns apenas como exemplo, mas principalmente em empreendimentos aí de grande impacto, esses 3 são os principais. E aí, para quem nunca ouviu falar, ou você já deve ter ouvido falar, ou para quem não imaginava como é, como seria, retenham aí alguma informação para que a gente possa discutir, tá? Além dos 3, eu tenho o cadastro ambiental rural, programa de recuperação de área degradada, plano de gerenciamento de resíduos. Todos esses são dispositivos legais que você usa para, de fato e direito, proteger o meio ambiente. Tá? Então, a gente vai perceber nas aulas seguintes que todo empreendimento, de certa maneira, toda atividade, ele já tem mapeado e ele já tem classificado o seu risco. Tá? Então, exploração mineral, eu tenho meu risco associado, eu tenho minhas documentações associadas, tá? Supressão vegetal, eu tenho a minha atividade mapeada e meus critérios mapeados também. Então, proteger o meio ambiente hoje em dia é você conhecer esses critérios e apresentar isso diante de um órgão fiscalizador para que você obtenha, tá, aquele tipo de licenciamento. Tá? Então, a gente vai conhecer alguns aqui, né? Como exemplo, certificado de registro cadastral, certidão de viabilidade ambiental, autorização para coleta e transporte, plano e projeto de reciclagem de resíduos, estudo de impacto de vizinhança. Então, são inúmeros os dispositivos legais. Claro, não vou falar sobre todos, não tem como. Bom, dentro dessa premissa que existem os dispositivos legais, eu lhes apresento também os termos de referência e as legislações. Ou seja, imagina que num empreendimento que você vai trabalhar, ele pede avaliação de impacto ambiental, estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. E aí, para não ficar aquela coisa solta, cada um fazer do seu jeito, né, existem os termos de referência e a própria legislação que diz como que é feito esse documento. Tá? Então, não vai ser aquela coisa aberta, que cada um fazendo a sua maneira, não. Né? Os próprios órgãos de fiscalização, tais como a SEMAS e o IPAAM, eles já fazem isso. A Implurb, vou usar como exemplo a Implurb aqui, né? O Instituto Municipal de Planejamento Urbano, onde geralmente eu dou entrada no meu ABITS. O ABITS é o apanhado, né, o total, né, documental aí que você tem, tanto de empresa quanto de unifamiliar, que a gente fala, né? Então, vamos supor que dentro de um processo de licenciamento, eles peçam estudo de impacto de vizinhança, né? Eles próprios já têm um termo de referência. Então, você vai fazer, como se fosse lacunas abertas que você vai apenas preencher. Tá? Essa informação ela é interessante para que você não perca tempo buscando e buscando modelos na internet, que a gente sabe que existem inúmeros modelos na internet, diversos tipos de documentos. Tá? Então, a aplicação da política ambiental no Brasil encontra-se essencialmente baseada em dispositivos legais. Então,
é isso. Você vai, para licenciar sua empresa, você vai ter que responder a todos, né, os requisitos mínimos, tá? De taxa, de informações, tá? Para você ser licenciado. Então, dentro dessa discussão sobre a sua elaboração, né, eu vou passar aqui algumas finalidades de alguns documentos. E aí vocês vão começar a entender como se desenvolve determinado documento, tá? Como ele pode afetar a minha cadeia produtiva, como ele pode afetar o meu núcleo profissional, tá? E aí eu trago aqui mais uma vez a visão holística de que, independente da sua profissão e ramo de atividade, tudo isso está conectado dentro da empresa, relativo ao meio ambiente, tá? Porque em todos os setores gera um resíduo, em todos os setores, de alguma maneira, tem algum impacto, tá? Então, não é porque você não é do setor de meio ambiente que você não tem nada a ver com isso, tá? Então, eu vou trazer aqui a finalidade, por exemplo, primeiramente falando do avaliação de impacto ambiental, o AIA. Então, ela foi instituída pela Lei Federal da Política Nacional do Meio Ambiente, que a gente viu ontem, 6.931 de 81, em seu artigo 9º, a linha 3º, né? A sua regulamentação deu-se por meio do decreto 99274 de 90, designando este documento como finalidade prática, tá? O uso pelos sistemas de licenciamento de atividades poluidores ou modificadores do meio ambiente. É interessante, pessoal, falar, tá? E eu quero poder passar isso para vocês aqui, que a avaliação de impacto ambiental, ela não necessariamente é um documento, tá? A avaliação de impacto ambiental, ela pode ser traduzida como o próprio processo de licenciamento. Então, dentro da avaliação, aí é que entra o meu estudo de impacto ambiental e o meu relatório de impacto ambiental. Então, a avaliação, ela é algo como se fosse, não resumidamente, ela incorporasse uma documentação, mas a partir do momento em que eu dou entrada em qualquer órgão de fiscalização para eu licenciar determinada empresa, eu já estou iniciando a avaliação de impacto ambiental. Aquilo já se constitui um AIA, tá? Então, assim, quando vocês verem esses grandes empreendimentos, tá? Ou participarem de um grande onde há necessidade de um licenciamento, você vai perceber que, afinal de contas, o que você vai ter documentalmente, físico falando, é o EIA-RIMA, tá? Por quê? Porque o AIA é esse processo como um todo, tá? A partir do momento que eu vou lá no IPAM e dou entrada numa documentação, isso já se configura o AIA, porque é uma avaliação que a empresa está passando, tá? Para poder se licenciar. Então, o que diz aqui no capítulo 4º, tá? Do decreto, né? A construção, instalação, ampliação e funcionamento do estabelecimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais considerados efetivas ou potencialmente poluidores, bem assim os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão do prévio licenciamento do órgão estadual competente, integrante do CISNAMA, que no caso aqui é o IPAAM, tá? Sem prejuízo de licenças legais exigíveis. Então, o AIA é isso, né? Ele está dizendo, ó, se você vai causar, né, uma degradação ambiental, você depende desse licenciamento prévio. É claro, infelizmente, e aí eu tenho que falar, tá, que nem todas as empresas passam por isso, porque muitas das vezes ela já iniciou as atividades e aí ela não faz aquele caminho, né, que é o normal, né, desde a licença prévia, passando pela de instalação até a de operação. Geralmente ela começa a trabalhar e já vai direto para a operação, tá? Muito em função da própria falta de capacidade que os órgãos ambientais eles têm de fiscalizar. A Rita levantou a mão, pode falar, Rita. Não, professor, é porque eu pedi mais um exemplo do AIA, porque eu não estava entendendo. Você não entendeu? Tá, então vamos lá. A partir do momento que eles dão a entrada, já é um AIA? Exatamente. Eu vou trazer um esqueminha aqui depois para vocês entenderem melhor, mas é porque assim, o AIA, ele não necessariamente ele vai se configurar e vai se tornar um documento, entendeu? Físico, lá que você faz uma capa, entendeu? O próprio processo onde a pessoa está passando por esse tipo de avaliação, como aqui no artigo 17 do capítulo 4 fala, isso já configura um AIA, entendeu? Então, o que de fato de direito vai configurar o teu processo de avaliação, que você vai ter que escrever, tá, para o órgão ambiental que
que tipo de poluição, tá? Diversos níveis que eu vou passar aqui para vocês como é feito isso. E aí você vai se comunicar com um órgão licenciador e vai dizer, ó, nosso empreendimento, ele vai ter X, Y e Z de poluição, de outra maneira vai ter A, B e C de controle, onde vai ser feito isso e aquilo, entendeu? Então, o AIA, ele é o como, tá? Ele é aquela coisa assim que está acima do documentalmente falando, tá? Porque vocês vão ver, não sei se vocês já tiveram oportunidade, vai lá no site do IPAM, vai ter lá vários EIA rima, EIA rima, EIA rima. Aí, para quem não entende, se pergunta, né, mas cadê o AIA? Mas o AIA já é o próprio processo de licenciamento. Porque assim, ó, não sei se ficou claro, Rita, mas existe uma diferença de licenciamento para licença, tá? A partir do momento em que você entra num processo para licenciar, né, que vai desde a avaliação de documentos até a possíveis correções, a visita técnica do fiscal na sua empresa, né, a avaliação dele através de relatório, e aí, na conclusão, ele vai dizer emite-se ou não a licença, tudo isso se chama licenciamento, tá? Desde o início lá até o final se chama licenciamento. No final, o que sai é a licença, tá? Então, existe diferença um de outro. Então, o AIA, espero que você tenha compreendido, é esse licenciamento como um todo, entendeu? Entendi sim, professor. Belezinha. Então, vamos lá. Então, assim, é previsto, tá? Como tudo isso deve ser feito. E aí, enfim, vamos passar aqui agora, tá? Para o EIA, tá? E aí, o estudo de impacto ambiental, tá até errado aqui, tá? Entre parênteses, tá o AIA, mas é EIA, tá? O EIA já é algo que, dentro do processo do AIA, é ele que vai dizer o diagnóstico ambiental, a identificação de fatores impactantes, a previsão e medição de impactos, a interpretação e valoração de dados em relação a atividades impactantes, ações amenizadoras por meio de programas de monitoração. Então, tudo isso, tá? Ele vai ter que existir, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui que tudo isso é previsto em lei. Então, não tem como o profissional, tá, que tem a competência, e vocês pesquisem lá se vocês podem assinar um EIA. Eu acho que sim, porque eu desconheço uma norma que fala, ó, só pode assinar EIA rima ou quem é engenheiro ambiental, algo do tipo, desconheço. Então, realmente, isso é mais por proficiência, ou seja, por competência técnica do que por habilitação técnica. Então, para quem quiser ir, sei lá, vão sair empresas de consultoria aqui dessa sala de aula, tá? Sei lá, vocês se deparem com uma situação que tenha que criar um EIA rima, tá? E aí, eu vou passar aqui para vocês onde está na lei que fala como deve ser feito. É claro, nem tudo vocês vão poder fazer, porque, por exemplo, avaliação de flora e fauna, né, que pede da biota, eu não tenho competência técnica para fazer. Então, são documentos que exigem, tá, uma equipe multidisciplinar para que você tenha a segurança necessária para que seu documento ele seja levado em consideração, né? Então, quando você elabora esses documentos, eles vão passar por avaliação de um órgão de fiscalização como o IPAM, por exemplo, você não pode fazer de qualquer jeito, senão ele vai ser anulado, ele vai ser vai existir um parecer favorável ou não, entendeu? Onde eles vão dizer que está faltando informações ou não, conforme a lei, tá? Mas é algo que pode ser desenvolvido. Então, dentro desse processo do AIA, que é o licenciamento, tá? Eu vou descrever a partir do EIA todos esses passos e mais que eu vou passar para vocês. O relatório, ele já tem uma conotação, tá? Do que o estudo que foi o EIA fez para algo de execução. Então, vamos supor que o EIA ele prevê que seja feito um tipo de compensação social dentro de na área de um empreendimento que tem um impacto ambiental, tá? Então, o relatório ele vai destrinchar essa execução. Então, vou hipoteticamente falando aqui, tá? O EIA determinou que tem que haver um projeto social com crianças, tá, da área para que seja aprovado, tá, o empreendimento e passar por o EIA-RIMA. O EIA diz o quê e o RIMA vai falar como. Ó, esse projeto social vai ser assim, vai ter uma abrangência tal, vai durar tanto tempo.
Então, uma coisa advém da outra, uma coisa depende da outra, tá? Então, o RIMA, tá? Ele constitui-se em documento do processo de avaliação do impacto e deve esclarecer todos os elementos do EIA, tá? Então, assim, olha só, ele constitui o documento do processo de avaliação de impacto, tá? Então, o AIA, ele é um processo, tá? O que é... Aí eu faço essa distinção muito bem. AIA é igual a processo, EIA-RIMA é igual a documento, tá? Então, essa é uma distinção muito boa aí para a gente entender o que é uma coisa ou outra. Então, esse relatório ele deve ser utilizado para uma tomada de decisão e divulgados para o público em geral, principalmente as comunidades afetadas. Então, para quem ter curiosidade, pode ir lá no site do IPAM, tem inúmeros EIA-RIMAs lá, inclusive do Porto das Lajes, como já tem citado, da Ponte do Rio Negro, de assim, diversos empreendimentos, principalmente aqui do nosso estado, é claro, né? Que vocês vão ver lá, né? O quanto teve de impacto naquele empreendimento e o que foram as ações aí de controle e amenizadores, né, para que aquilo pudesse ser aprovado. O RIMA formaliza as conclusões do EIA, tá, devendo conter a discussão dos impactos positivos e negativos. Então, no final das contas, todas as considerações que o EIA trazer, o RIMA ele vai dizer sim ou não, positivo ou negativo, tá? Até porque o EIA-RIMA ele tem que levar em consideração a não aplicação daquele empreendimento, tá? Então, assim, quando você percebe que algo economicamente é inviável ou que as compensações não valem a pena, principalmente se for uma empresa privada, tá? Ela pode dizer que, na sua conclusão, que não deve ser seguido adiante. Ela pode levar em consideração, né? Mas não é sempre que acontece. O EIA-RIMA, geralmente, ele corrobora, tá? Para que aquilo aconteça. Então, assim, imaginem, tá? Um investimento, como eu falei para vocês, de 250 milhões de reais do Porto das Lajes, né? Então, com certeza, eles têm potencial, tá? Para que esse dinheiro volte. Senão, eles não iam, com certeza, aplicar esse dinheiro todo. Então, o EIA-RIMA, tá? Os dois, né? Dentro do processo do AIA, ele serve para estabelecer a avaliação de impacto ambiental, tá? Como preconiza o AIA. São instrumentos de política ambiental formados por um conjunto de procedimentos que têm como objetivo assegurar o desenvolvimento de projetos. Nesse contexto de avaliação ambiental, com os instrumentos propostos pelo EIA-RIMA, devemos ter em mente quais são os impactos ambientais dos empreendimentos, bem como seu significado, considerando a resolução primeira, tá? A resolução do CONAMA número 1, perdão, em seu artigo 1º. Então, lá dentro do que a gente leu ontem, a definição de impacto ambiental, tá lá no CONAMA número 1, no seu artigo 1º, ele já de cara define o que é impacto ambiental. E aí a gente começa a ter entendimento, tá, do que uma lei de fato e de direito ela ocorre como ação e proteção do meio ambiente. Lembrem que ontem foi definido que, tá, o impacto ambiental ele tem que levar em consideração a saúde, a segurança e o bem-estar da população, tá? Aí eu faço um paralelo aqui, tá, de como isso acontece de fato de direito na vida real, né? Como que eu transformo o que é muito lindo como lei, como que ele se torna realidade. Essa é uma leitura minha, vocês podem ter a leitura de vocês, mas para mim, quando o CONAMA, né, lá no seu artigo 1º, no CONAMA 1, tá, fala sobre assegurar a saúde, segurança e bem-estar da população, eu estou pensando como ações amenizadoras, tá? Então, assim, eu penso que, beleza, o empreendimento, ele tem impacto, tá? Mas ele tem um limite ali que ele não pode ser violado, tá? Então, para que esse limite não possa ser violado, eu tenho que ter ações amenizadoras, tá? Então, por mais que seja um autopoluidor, eu consigo amenizar isso, tá? E aí eu tenho que, é claro, encontrar um limite aí, tá? Um meio termo, porque também se for muito, muito exacerbado, eu não consigo ter aprovação, tá? Atividades sociais e econômicas, tá? E aí eu faço um paralelo com a previsão e medição de impactos. Pessoal, existe uma diferença, tá? Entre conservação, tá? Onde eu tenho aí uma maneira, tá? De conservar aquele ambiente, de ter ele de alguma maneira não poluindo, mas fazendo uso sei lá, daquele terreno, daquela área, tá? Como uma maneira de eu conservar ele, tá? Não sei se vocês já ouviram falar.
né? E tem o termo de proteção, tá? Proteção é quando eu não posso tocar em hipótese nenhuma, tá? E eu tenho o termo de conservação. Então, dentro desse paralelo aí também, que eu acabei criando aqui, tá? Eu tenho como fazer uma previsão e medição de impactos, tá? Tentando fazer e alencar isso às atividades sociais e econômicas. Mais uma vez, trazendo a discussão à tona, tá? Para a gente chegar ao nível de desenvolvimento que a gente tanto almeja, tá? Vocês estão estudando aqui por um motivo que é ter uma posição melhor no mercado, ter conhecimento mesmo, tá? Então, assim, para o desenvolvimento da gente como sociedade, a gente tem que encontrar esse meio termo, tá? Se a gente for pensar o tempo todo só em proteger, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui, pessoal, a que a gente deve poluir, tá? Mas o que eu estou trazendo aqui, o ponto de discussão, é que nós sempre temos que encontrar esse equilíbrio. Tanto é que, para a definição de impacto ambiental, os dois primeiros itens já casam, eu já poderia só fechar aí, né, a minha definição de impacto ambiental. Eu tenho que assegurar a saúde, segurança e bem-estar da população, e ao mesmo tempo eu tenho que desenvolver atividades sociais e econômicas, né? Porque senão a gente volta para a Idade da Pedra e aí não tem mais, não vai ter função nenhuma da gente estar estudando, eu estar aqui passando para vocês esse monte de assunto falando sobre proteção do meio ambiente, se a gente não vai ter esse esforço, tá, de encontrar esse equilíbrio aí, ok? Mas vamos passando aqui, a biota, né? Eu até defini aqui que é um conjunto de plantas e animais de uma determinada região, né? Por exemplo, existe a biota amazônica, né? Onde habitam um determinado lugar, né? Os animais e plantas e tal, tudo mais. E aí eu tenho que fazer um diagnóstico ambiental disso. Então, por isso que o EIA-RIMA, ele muitas das vezes constituído por uma equipe multidisciplinar. Eu não tenho competência para fazer uma avaliação do conjunto de plantas e animais de determinada região, tá? Então, dentro dessa equipe multidisciplinar vai estar lá o engenheiro ambiental, que cuida de poluição, o engenheiro florestal, que ele tem a capacidade de avaliar árvores e outros tipos, né? Vai ter o biólogo, tá? Vai ter diversas funções aí, tá? Que eles vão cada um emitir a sua opinião dentro dessas necessidades que o EIA-RIMA pede, tá? Que eu vou já postar para vocês aqui. Condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, eu faço um paralelo com a interpretação e valoração de dados, tá? Então, assim, quando eu, de certa maneira, faço, tá? Não é uma comparação, tá? Mas, de certa maneira, se eu digo que eu posso até impactar aqui de alguma maneira, mas eu vou ter essa compensação, é uma forma aí, tá, de eu descrever essas condições estéticas. A qualidade dos recursos ambientais, tá? Então, a gente vem falando aqui de qualidade ambiental desde ontem. Então, essa qualidade dos recursos ambientais, ela pode também ter um paralelo com os programas de monitoramento. Tudo isso que vem a ser proposto pelo EIA-RIMA, ele vai ter uma forma de monitorar, ele vai ter uma forma de... que a gente pode usar como exemplo aí os próprios métodos de PDCA, né? De planejar, de fazer, de checar, né? Para que aquilo não seja apenas feito num determinado tempo e ele perca a força, ou ele perca, né, o seu objetivo, tá? Então eu tenho que também ter um programa de monitoramento. E aí, dentro desse todo aí, imagina, Rita, aí você que ficou um pouco com dúvida do que é o AIA, imagina que nesse esquema aí do EIA, e o RIMA vem logo depois para fazer esse relatório com detalhes maiores, o AIA é esse apanhado todo aí, esse quadrado maior, tá? Ele quase não aparece assim, né, como um documento efetivamente expedido, né, mas ele é esse todo. Então, dentro do meu EIA, eu tenho que caracterizar o empreendimento, eu tenho que ter minha área de influência, meu diagnóstico ambiental, a minha análise de impactos ambientais, as medidas mitigadoras, né, o programa de monitoramento, e aí o RIMA ele vai destrinchar cada uma dessas, né, porque o EIA não tem como colocar tudo lá dentro também, porque eu ainda estou fazendo parte de um estudo, tá? O estudo ele vai fazer exatamente essas considerações, tá? Por exemplo, a minha área de influência, tá? Qual é o alcance e a abrangência que o meu empreendimento ele vai ter na região, tá? Ele vai afetar outros municípios, ele vai afetar apenas um bairro, ele vai afetar uma cidade inteira, não sei, tá? Então isso vai ter interações ali com o meio.
tá? E aí você vem com rima fazendo esse final. Então, dentro desse AI aí, eu tenho os dois rotacionando ali. Imagina que é um nêutron aí, né? Imagina que é um esquema aí que você acaba tá? Você acaba por entender que a avaliação de impacto ambiental AIA vai estar rotacionando lá, né, um átomo lá onde vai estar rotacionando o E e a rima. Tá? Eu trago isso para vocês porque eu vou já destrinchar um pouco mais ainda aqui da lei sobre o que é cada um e o quanto isso pode afetar os processos. Então, a partir de hoje, o entendimento que eu queria trazer para vocês é que o AIA é igual a E e a rima. Tá? O AIA é o meu processo, tá? de licenciamento, onde qualquer empresa ela passa pelo AIA. Tá? A empresa que tem essa licença de operação, aquelas que vocês veem entrando aí sei lá, uma clínica, um hospital, ou então um empreendimento lá que tem uma licença de operação lá que isso tem que acontecer, né? Toda vez que vocês pedem uma licença, você tem que deixar isso à mostra, né? Você entra lá e vê todas as licenças lá, você vê do IPAAN, você percebe que ela passou por uma avaliação de impacto ambiental que foi configurada através de critérios e que aí ela teve, né, no seu processo final, a expedição da licença, tá? Então, mas nesse sentido de grandes empreendimentos, tá? Não é uma coisa que acontece tão fácil, tá? Eu estou falando aqui de empreendimentos que realmente houve uma discussão muito grande, eu lembro, para a liberação da construção da ponte do Rio Negro, por conta do EIA-RIMA, que não estava suficiente, eu lembro que ficou um tempinho lá discutindo até que ele foi aprovado. Tá? Existe uma questão política aí também, porque dependendo da situação, eles precisam aprovar, né? Porque a época precisava, era algo político mesmo da coisa, tá? Mas, é claro, também não vou entrar no mérito e dizer que o processo não foi legal, tá? Eu nem participei disso. Só estou dizendo que para grandes poluidores, tá? E aí, mais uma vez, vou citar o exemplo do Porto das Lajes, que até hoje não foi aprovado, e eu tenho ata de audiência aí na internet desde 2008, então é bastante tempo aí, tá? Que eles vêm tentando fazer a liberação deste empreendimento. Então, os dispositivos legais, eles têm conotação subjetiva e ambígua, muitas das vezes. O que isso quer dizer? Tá? Que, muitas das vezes, pode acontecer que o órgão fiscalizador, ele peça, tá, um documento, mas nem sempre ele vai dizer como. Tá? Então, fica meio subjetivo aí. Mas eles também podem ser taxativos em alguns casos, ou seja, são os termos de referência que eu falei para vocês. Tá? Então, você não vai inventar o documento, você vai apenas fazer a maneira como eles pedem, tá? E mais uma vez eu volto ao EIA, tá? O EIA, ele é previsto, tá? No artigo 5º do CONAMA 1, mais uma vez. Então, o que diz aqui? Que lá no artigo 5º, né, do CONAMA 1, o EIA deve conter aí 2 pontos. Então, para quem tem interesse aí de ter mais conhecimento, tá? Só é entrar lá, tá bom? E ver o que ele pede, tá? Então, ele diz aqui, por exemplo, no item 1, contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-os com a hipótese de não execução do projeto. Então, o primeiro item já é aquela hipótese de que, avaliando todo o estudo, né, de impacto, o projeto pode não acontecer, tá? Eu confesso que eu nunca vi um EIA que dissesse que o projeto não pode ser executado, tá? Até porque quem faz os EIAs e rima da vida são empresas contratadas das próprias empresas que pretendem abrir determinado empreendimento. Então, geralmente elas corroboram para que aquilo, né, possa acontecer, tá? Mas no seu primeiro item lá do artigo 5º, tá, o EIA ele já confronta aí com essa hipótese de não acontecer aquele projeto. 2, identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação da atividade. Então, esse identificar e avaliar sistematicamente, ele dá uma ideia, pelo menos para mim, de que o tempo todo você tem que estar avaliando e identificando, tá, esses impactos. Então, a gente sabe que todo empreendimento de grande escala, né, ele tem essas fases, né, de implantação, né?
né? Vamos supor aqui um prédio aí, desde as fases lá de fundação, tá? Desde as fases lá, desde o início mesmo até as partes detalhadas, né? Ele tem esses caminhos a serem trilhados. Então, nesse item, ele pede para você identificar, avaliar sistematicamente, né? Ou seja, o tempo todo você vai estar fazendo aquilo. E aí ele diz aqui na fase de implantação e operação. Então, basicamente é o dividido em duas etapas, né? Eu vou implantar e depois eu vou operar. Então, o tempo todo ali, tá? Eu vou estar fazendo essa avaliação. 3. Perdão, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. 3. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, tá? Denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. Então, assim, eu tenho que dar essas informações dentro do EIA, tá? Eu tenho que dizer, tá? Geograficamente, quais são os limites que o meu empreendimento ele vai entrar, tá? Então, geograficamente falando, e direto ou indiretamente falando, os impactos, ele não se detém às paredes da empresa, tá? Nesse momento de avaliação de impacto, você tem que ver o todo, né? Onde é que pode chegar o nível de poluição que você está se propondo a fazer, tá? Então, isso é uma ideia, inclusive, para que você entenda, tá? Dentro de uma cadeia produtiva, que tudo que você faz, ele pode impactar outras pessoas. Eu sempre cito como exemplo, neste exemplo, né, do cara que segrega mal a sua agulhinha lá no hospital ou na clínica. Não sei se vocês já conheceram, tá? Auxiliares de serviços gerais que já se acidentaram com isso, tá? Até auxiliar de manutenção eu já vi também. O cara tá ajeitando o sifão lá da pia, aí tá uma agulha lá, o cara se fura. Aí é um desespero, né? Porque é hospital, então tem material biológico, patológico, né? A gente não sabe de quem era aquela agulha, e tem todo um protocolo para você ir até o Tropical para fazer profilaxia e, quem sabe, fazer exame para ver se você não se infectou. Então, essa é uma ideia, tá? Assim, eu já estou fazendo o desdobramento aqui do que é o definir os limites da área geográfica, mas repense isso como um todo das ações que você vai fazer dentro da empresa que podem afetar terceiros. 4. Considerar os planos e programas governamentais propostos e em implantação na área de influência do projeto e sua compatibilidade. Então, pode ser que já naquela área ali já tenha algum plano ou programa governamental que já seja instalado, e aí você tem que levar, né, o impacto que vai ter o seu empreendimento naquele programa. E aí, além desses itens, que é previsto no artigo 5º, eu tenho meu artigo 6º, tá, que diz que o EIA deve desenvolver minimamente diagnóstico ambiental, tá, da área de influência do projeto, completa e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando 2 pontos. E aqui eu faço um parêntese do que é o diagnóstico ambiental, tá? Eu trago aqui uma definição do que seria. Então, ele consiste no conhecimento e na interpretação da interação e dinâmica do estado ambiental em determinada área, relacionando os fatores abióticos, bióticos e antrópicos. Então, aqui, realmente, para eu diagnosticar ambientalmente falando, eu preciso realmente de uma equipe multidisciplinar que vai levar em consideração toda essa dinâmica, essa interação, principalmente a interpretação também desses dados que serão coletados, tá? E aí leva-se em consideração fatores abióticos, né? Ou seja, não tem vida, bióticos, o que tem vida, e antrópicos, que é a influência que a gente viu desde a aula de ontem, influência do ser humano em algumas atividades, tá? Então, esse considerando lá, que fala do artigo 6º, ele vem pedindo meio físico, tá? Ou seja, subsolo, águas, ar e clima, tá? E o meio biológico e os ecossistemas naturais, tá? E o meio, é claro, socioeconômico, sempre trazendo o meio socioeconômico, tá? Vem pedindo ainda análise dos impactos ambientais do projeto e suas alternativas através de identificação, previsão de magnitude, interpretação da importância dos prováveis impactos, discriminando impactos positivos e negativos, diretos e indiretos, imediatos a médio e longo prazo, temporário e permanente, grau de reversibilidade, sua propriedade cumulativa sinérgicas e distribuição de ônus e benefícios sociais. Então,
O que ele pede é que realmente é um estudo bem aprofundado, tá? Desse impacto ambiental, e aí vai ficar até muito mais bem compreensível quando eu trazer aqui exemplos para vocês. Vamos lá, ainda tem ainda aqui o que ele pede, tá? Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas. Então, dentro desse exercício de avaliação, tá, de estudo, tá, dos impactos ambientais que determinada empresa vai e pode conter dentro das suas operações, eu já tenho que ter uma definição de medida mitigadora, tá? Vou dar um exemplo bem simples do que seria isso. Eu tenho lá a geração de efluentes químicos, físicos e biológicos, tá? Dentro do meu empreendimento. De alguma maneira eu vou gerar algum efluente químico, né? Que vai passar pela minha canalização, que vai ser gerado esse efluente líquido e vai ser jogado em algum lugar, tá? Uma medida mitigadora para isso é uma estação de tratamento de efluentes, pura e simplesmente, tá? Então, para cada ação, eu tenho uma reação de controle condizente, tá? Isso é basicamente uma adequação da empresa, tá? Só que o desafio dela, primeiramente, é entender quais são os seus impactos, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, e criticamente aceitar e criticamente entender que ela precisa controlar cada uma dessas, tá? Sem que necessariamente tenha que passar por um processo de licenciamento ou ser multado. O que acontece muitas das vezes hoje em dia é que a empresa ela só funciona na base da fiscalização, ela só funciona na base da multa, ela só funciona na base, tá, de um auto de vistoria ou de um auto, tá, de multa mesmo. Tá? Então, assim, sei que é difícil porque as empresas têm muitos problemas a serem resolvidos e tal, mas é o que, né, a Política Nacional de Meio Ambiente pede. Tá lá no seu artigo 4º, perdão, no seu item 4, artigo 17, tá? E é isso que a gente está estudando aqui. Então, essas medidas mitigadoras, ela pode ser muito bem, no meu ponto de vista, eu gosto muito de trabalhar com quadros, tá? De um lado do quadro, você coloca lá, medidas mitigadoras de impactos negativos gerados pela empresa X. E aí, um lado da coluna vai ter a quantidade, a outra vai ter lá, né, os impactos que foram detectados, né? Exemplo, mais uma vez, geração de efluente líquido que precisa ser tratado antes de ser jogado, né, em qualquer corpo hídrico, né? Aí, medida mitigadora, estação de tratamento condizente com a sua capacidade de geração, né? Porque tem que fazer um cálculo lá para ver se atende, tanto em quantidade quanto em qualidade, ou seja, se o meu empreendimento ele gera resíduo efluente químico, a minha ETE tem que ter capacidade de fazer tratamento para resíduo químico, né? Se eu gero resíduo biológico, né, de certa maneira, né, eu tenho que ter uma estação de tratamento que faça esse tipo de tratamento, tá? Porque já passei por situações em que não bate uma coisa com a outra, né? Os caras instalam lá uma estação de tratamento doméstica, tipo de condomínio, que ela faz só o tratamento mesmo do esgoto, tá? Então, por isso que existe uma diferença entre estação de tratamento de esgoto e estação de tratamento de efluentes. Então, o de esgoto é só para, geralmente, unifamiliar e para condomínio mesmo. O de efluente é quando você leva em consideração a qualidade desse efluente que é gerado e que você precisa tratar, certo? Outro exemplo, geração de resíduos perigosos, tá? Pode ser ele infectante, pode ser ele químico, né? Você tem que ter um tratamento, uma ação mitigadora para aquilo. Ou seja, a empresa que vai buscar, primeiro começa pelo acondicionamento. Como é que eu vou acondicionar aquele resíduo, tá? Até que uma empresa especializada venha buscar. Eu tenho abrigos de resíduos, né? A forma como eu armazeno temporariamente esse resíduo é segura, né? Ou existe chance de haver contaminação dentro da própria empresa e com seus funcionários. Tudo isso você vai pegando, tudo isso você vai avaliando, tudo isso você vai aplicando ações mitigadoras. Então, vamos supor que você gera lá um produto químico onde o recipiente ele não pode simplesmente ser jogado no lixo, né? Ele tem que ter um tratamento especial. Aí você vai lá, você vai ver uma salinha para armazenar aquilo seguro, tá? Né? Qualquer pessoa que vai ter acesso àquele produto químico, você vai ter um controle daquilo. Periodicamente vai vir uma empresa especializada em tratamento de produto sólido químico, ele vai coletar, vocês vão chegar a um acordo, ele vai destinar aquilo ambientalmente correto e vai te dar um certificado de destinação no final.
esse ciclo, tá, de geração, tratamento, né, temporariamente a guarda dele segura, tá, até a destinação final, é que nós chamamos aí de uma ação sustentável de controle de proteção do meio ambiente, tá? Então, acabei até me desdobrando muito mais aqui nesse item, mas é porque ele é um dos itens mais importantes, tá, em relação ao que um EIA deve conter. 4. Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, né, os impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Então, tem que existir esse programa de acompanhamento e monitoramento, porque com certeza, pessoal, existe uma dinâmica dentro de uma empresa, né, que ela pode acontecer de um dia para o outro, de um mês para o outro, enfim, de um semestre para outro, depende muito da empresa, onde os sistemas, quando eles não são escritos e bem desenvolvidos, tá? De uma tal maneira em que, vamos supor aqui que eu sou responsável por um setor X, tá? Que precisa de um acompanhamento e monitoramento, tá? Desse tipo de controle, só que eu não escrevo nada, é tudo a minha maneira, tudo eu que controlo, tá tudo na minha cabeça. Amanhã, ou hoje, na verdade, hoje, às 5 da tarde, a empresa me chama e fala e agradece pelos serviços prestados e eu não faço parte mais daquele quadro, tá? Então, isso quer dizer que amanhã, né, todo aquele aparato e toda aquela propriedade intelectual que era para ser da empresa, ele era meu. Então, amanhã, quando o meu substituto vier, ele não sabe para onde vai, ele não sabe para onde vem, ele não tem registro, porque era tudo não registrado. Então, tudo, para tudo, tá? E aí, não só para essa ação, mas eu diria para tudo, tem que ser escrito esses programas, os procedimentos padrões que a gente fala, tá? Nesse sentido aí, ele pede, né, um programa de acompanhamento e monitoramento. Até para, não só para isso, né, uma questão de continuidade, né, porque você pode ser ausente da sua supervisão, não só porque você sai da empresa, né, mas você, sei lá, está afastado, está de férias, enfim, coisas do tipo, que aí a empresa precisa rodar enquanto você estiver ausente. Eu acho que esse é o maior legado que um profissional pode deixar para sua empresa, tá? O RIMA, eu ia dar uma parada, pessoal, mas já vai dar 8h15, eu já vou passar direto aqui, ok? Já para finalizar a aula. Então, assim, nós falamos sobre o EIA, tá? Sobre esse rol taxativo, né? Taxativo, pessoal, é tudo aquilo que já está pré-definido, ou seja, não abre margem para interpretação. Então, assim, o EIA ele tem que conter aqueles itens, tá? E agora eu vou falar do RIMA, tá? Ele está lá no artigo 9º também do CONAMA. Então, ele deve conter os objetivos e justificativas de um projeto, sua relação e a compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais. Então, eu tenho que objetivar e justificar lá aquele projeto, né? O porquê de eu estar fazendo aquele estudo de impacto ambiental dentro de um processo de avaliação de impacto ambiental. Eu tenho que colocar lá para que, ao final, eu consiga corroborar ou não para a sua efetiva execução. Tá? Então, como se fosse o nosso TCC lá, né? Por que eu faço ele? Qual é o objetivo dele? Né? Quais são as ações que eu tenho que aplicar para poder ser executado? 2. Descrição do projeto nas fases de construção e operação, área de influência, matéria-prima, mão de obra, fonte de energia, processos e técnicas operacionais, prováveis efluentes e emissões, resíduos de energia, empregos diretos e indiretos a serem gerados. Então, assim, nessa parte de descrição do projeto é uma das mais importantes por todas essas informações que ele pede, né? Área de influência, matéria-prima, a mão de obra, né? Fonte de energia, quais são as fontes de energia que vai ser usado lá, tá? É algo que pode afetar uma região como um todo. Se eu usar bastante energia, por exemplo, eu vou ter uma fonte de energia alternativa, né? O processo técnico operacional, de que maneira ele vai ser feito, que impactos eu vou ter dentro desse processo, né? Prováveis efluentes, emissões aí na atmosfera, né? Resíduos de energia, né? Empregos diretos e indiretos, que é um dos mais importantes também, leva-se muito em consideração o desenvolvimento econômico de determinada região, tá? Então, assim, é algo que vai ser descrito aqui nesse item 2. Vamos lá. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área do projeto. Então, assim, não só para fazer, tá, o estudo de impacto ambiental de uma maneira solta, tá?
você faz aquilo para ter e tirar alguma síntese, né? Alguma resultante você tem que tirar dali, né? Então, determinado empreendimento, ele vai ter esse impacto, e aí o RIMA vai dizer, ó, diante dos impactos que foram estudados no estudo de impacto ambiental, foi possível mensurar, foi possível avaliar que haverá um impacto de maneira X, Y, Z, que isso pode acarretar a curto, médio e longo prazo tal situação. No entanto, isso pode gerar emprego e renda para a população, o qual é pobre e tal, tudo mais. Então, nessa síntese dos resultados, tá? É um apanhado de uma interpretação que ela pode ser muito bem ser feita de duas maneiras, né? Em dois momentos diferentes. A primeira é a minha avaliação, que eu tenho que fazer lá do meu estudo, e aí no segundo, que é total imparcial, e a síntese do resultado também, que é total imparcial. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, incidência de impacto, técnicas e critérios. Tá? Então, aqui é quase que um exercício de criatividade, não só de criatividade, mas também de pessoas técnicas que têm que fazer essa projeção. Tá? Então, ele diz aqui descrição de prováveis impactos ambientais. Então, é claro, para o profissional que já lida com isso e que ele entende, né, as cadeias de ação e reação, ele vai entender que se eu gerar, se eu jogar determinado poluente na água, pode acontecer isso, isso assado, e aí é isso que tem que ser colocado lá, tá? Então, nesse momento aí de imparcialidade, o profissional tem que realmente ser imparcial, tá? Para que ele não venha a mascarar isso, tá? Em prol da instalação de determinado empreendimento. Isso não pode acontecer. 5. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência. Então, assim, dentro daquelas compensações que a gente viu agora há pouco, tá? Eu também tenho que projetar como será futuramente aquela minha área. Então, pode ser que dentro dessa área de influência seja um local pobre, miserável, que não tenha saneamento, que não tenha um mínimo de estrutura, tá? E aí, pode ser, não estou dizendo que toda vez acontece isso, não, pessoal, mas pode ser que dentro das minhas ações de minimização e de compensação, tá, a população daquela região ganhe isso. Então aí você vai ter que colocar lá como que vai ficar. Vai melhorar a qualidade ambiental daquela área ou vai piorar? Né? Então o RIMA, ele tem que, é claro, ele tende a melhorar, porque senão não faz sentido nenhum ele ser aprovado dentro de um processo de licenciamento ambiental. Tá? Mas aí você já consegue caracterizar isso e futuramente já projetar. Eu acho que esse é um dos itens mais importantes, não só pela questão do emprego que vai gerar, mas para a própria população, tá? Então, os EIA-RIMAs aí, os maiores aqui do Amazonas, que são disponíveis no site do IPAAN, eles são justamente disponíveis porque ele é de interesse público que a gente fala. Ele é algo assim que todos têm o direito de ter acesso, tá? Então, por isso que eles estão lá. Então, assim, para quem mais uma vez tiver curiosidade de acessar, acesse, porque isso pode até afetar a região onde você mora, né? De futuros empreendimentos naquela região. 6. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos ambientais, mencionando aqueles que não puderam ser evitados e o grau de alteração. Tá? Então, assim, além de eu fazer essa projeção da minha qualidade ambiental, eu tenho que fazer uma projeção também, tá, do efeito esperado das minhas medidas mitigadoras. Então, lá, se na minha medida mitigadora pede para que eu tenha uma ação social, o que eu vou ter de efeito esperado nisso, né? Então, de todos, na verdade, como eu usei o exemplo de uma estação de tratamento, né, eu vou ter um controle, né, dos efluentes lançados naquele local. Então, em tese, uma estação de tratamento funcionando normalmente, porque ela precisa de manutenções preventivas e corretivas para funcionar plenamente, tá? Eu vou ter o nível mínimo aceitável que o próprio CONAMA estabelece de lançamento de efluentes naquele local, onde eu não vou afetar o meu meio ambiente. Então, você é aquele equilíbrio que eu citei agora há pouco. Você está gerando um resíduo, você está gerando um tipo de impacto, mas que ele é controlado, que ele existe uma medida mitigadora ali. Então, o efeito esperado nisso é que, exemplos, usando como exemplo a estação de tratamento de efluentes, é que ela não vai alterar, né, as características biofísicas daquele corpo hídrico, por exemplo. Tá? Então, isso tem que ser descrito até como uma maneira aí de você dizer que tudo
seu dever de casa você acaba fazendo. Item 7, o programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. Então, o RIMA, lembram que lá no outro item, ele fala sobre elaborar o programa, tá? Aqui, de fato, direito, ele diz como é esse programa e todos os seus desdobramentos, né? Eu posso elaborar um programa apenas com o que fazer e o que fazer, né? Elaborar o programa, tá? O programa em si, ele pode ser desdobrado de uma maneira, desde prazo até os responsáveis, até medidas de mitigação, tá? Então, ele, aqui de fato, direito, o RIMA, ele vai descrever tudo isso. E, por último, mas não menos importante, tá? A recomendação quanto à alternativa mais favorável, né? Conclusões e comentários de ordem geral. Então, aqui nessa recomendação, tá? Em tese, o EIA-RIMA vai acabar concluindo dizendo, diante dos impactos que foram avaliados e as ações mitigadoras propostas dentro de um programa de acompanhamento e monitoramento, sugere-se a execução do empreendimento, ou não sugere-se, né, é insatisfatório as ações mitigadoras, enfim. É o momento onde, lá no final, vai ser descrito se pode, não pode ter. É o momento onde todas as ações do estudo pela equipe multidisciplinar vai ser analisado e tem que ter alguma conclusão ali que diga que sim ou que não, tá? E aí, é claro, nós somos profissionais, nós podemos elaborar, mas não quer dizer que já vai ser aprovado assim de cara, né? Vai passar pelo crivo de uma fiscalização, e aí o fiscal já tive a oportunidade de acompanhar alguns, e aí a fiscalização, muitas das vezes, ela emite o parecer dizendo, não está suficiente, não ficou claro as informações que foram apresentadas, eu preciso disso, disso, disso. Aí volta, aí você tem que apresentar de novo, até que fique claro. Lembrando que todo esse processo burocrático, tá, ele acontece hoje muito por e-mail, muita coisa está aparecendo por e-mail, né? Protocolos por e-mail, enfim, alguns órgãos estão adotando isso por conta do Covid. Tudo isso, ele é burocrático pré-visita do fiscal, né? Então, assim, se você não demonstrar documentalmente que você está preparado para determinada situação, o fiscal ainda nem pisa lá. Você tem que ultrapassar esse limite, ultrapassar essa etapa, tá? Para que a empresa, para que a fiscalização ela diga, opa, realmente as informações que estão aqui estão claras, agora vamos lá na empresa só para ver se tudo que ele descreveu é verdade. Mais ou menos assim, tá? Então, é algo que é muito bom, assim, para quem se interessar mesmo, pessoal, assim, não só, porque eu também sou engenheiro de segurança, então, é igual a área da segurança do trabalho. Tem em todo lugar, em toda empresa. Com ambiental, pessoal, é a mesma coisa, vai independer, tá, da empresa. Toda empresa, hoje, ela se configura por um SESMIT e por uma gestão ambiental, tá? Então, assim, para quem se interessar, e cair no mundo aí profissional como consultor, né, ou então se especializando, essas são situações que eu estou passando aqui para vocês, que basicamente toda empresa tem que fazer, né? A empresa que não controla adequadamente os seus resíduos, né, ou então não passa por um processo de adequação ambiental, ela está muito, muito vulnerável, tá, a diversos passivos, né? Diversos inúmeros passivos, tá? Então, assim, realmente é algo interessante aí que eu passo para vocês, tá? Para que vocês se especializem, né? Se for de interesse, é claro, de vocês. Bom, vamos lá. E aí, eu tenho um parágrafo único lá no artigo 9º, ele fala o seguinte, ó. O RIMA, ele deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possa entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais da sua implantação. Então, isso aqui é um artigo, né, um parágrafo único aí que diz que você tem que fazer sem encheção de linguiça, tá? E que você possa traduzir aquilo numa linguagem que o seu Severino lá, que tem até quarta série, né, lê muito pouco, tá? Ele vai conseguir entender, ou então alguém que tem um pouco mais, até para quem estuda mesmo, normal, que se formou, digamos assim, no ensino médio, né? Às vezes, quando a gente inclui muito termo técnico em determinado relatório,
a pessoa fica sem entender, porque existem linguagens técnicas que são de determinadas áreas, né? O direito tem a sua linguagem técnica, o engenheiro tem a sua linguagem técnica, o médico tem a sua linguagem técnica. Então, se eu não escrever isso de forma objetiva, adequada e compreensiva, porque é algo que é de interesse da população em geral, tá? Eu vou estar ferindo aí esse parágrafo único do artigo 9º, tá? Então, assim, só para ilustrar aqui, mais ou menos, e aí, de fato, eu estou realmente na fase final aqui da aula, para ilustrar, tá, o que seriam essas avaliações. Eu quero fazer aqui, hipoteticamente, tá, uma projeção aí de uma hidrelétrica. Imaginem, tá, uma hidrelétrica que vai ser construída, tá, e tem que passar por todo esse processo de licenciamento. A gente viu que o processo de licenciamento em si é o AIA, é a avaliação de impacto ambiental. Então, ele jamais, em hipótese nenhuma, vai acontecer de esse empreendimento ser construído sem a sua licença ambiental, tá? Então, dentro desse processo lá de estudo e tal, tudo mais, foi detectado, por exemplo, né, que ele vai alterar o ecossistema local, tá? De que maneira? Com um aumento de produção de algas. Como que isso acaba sendo gerado, né? Pela massa biológica submersa maior devido ao enchimento do lago. Então, vocês percebem que uma coisa leva a outra, e aí eu tenho meu ponto de partida, que é a alteração do ecossistema local, tá? Aí, uma coisa levando a outra, acabo por reduzir, tá, o oxigênio contido naquele local, automaticamente aumenta a temperatura da água, que faz também aumentar a minha produção de algas, tá? E isso se chama impacto ambiental, é eu avaliar ponto por ponto. É claro, aqui dentro desse exemplo da hidrelétrica, eu estou citando um exemplo de um impacto ambiental que ocorre em diversos níveis, tá? Mas só estou usando como exemplo. A partir do momento em que eu detecto esse impacto ambiental, eu chamo isso de EIA, tá? E aí, dentro do EIA, eu tenho que ter uma ação mitigadora que eu vou desdobrar para controlar isso. Eu vou chamar de RIMA, tá? É a forma como eu vou controlar isso. Todo esse processo se chama AIA, tá? Então, eu espero que dentro desse esquema aí fique mais compreensível para vocês, tá? Todo o processo que tem aí uma avaliação de impacto né, ambiental. É claro, estou trazendo uma escala grande aqui. Meu objetivo também é trazer em escala menores aí para vocês terem algo mais familiar aí para a gente discutir. Ok? E aí, dentro desse contexto, de tudo isso que pede-se, tá? Dentro do AIA-RIMA, né? Eu trago aqui alguns detalhes para vocês, né? Do que seriam, no final das contas, de tudo isso que a gente está estudando aqui, né? De que maneira pode ser aplicado. E aí eu trago a primeira composição, que ele merece uma riqueza de detalhes que só uma equipe multidisciplinar vai conseguir fazer. Talvez vocês façam parte dessa equipe multidisciplinar futuramente, tá? Então, é um registro espelhado dos levantamentos e das análises realizadas na área de instalação de determinado projeto, tá? Exige uma viabilidade e correções necessárias, tá? Exige condições ambientais atuais e futuras, porque eu tenho que dizer, né, como eu, desde a minha implantação até a operação, eu tenho que fazer essa projeção. E a sua recomendação pode significar na instalação ou não de determinado projeto, tá? Então, assim, claro, isso é muito mais presente, como eu falei para vocês, né, dentro de empreendimentos maiores, mas nada impede de que uma empresa média, né, de porte, possa fazer um EIA-RIMA, né, um estudo de impacto ambiental daquele empreendimento, que aí dentro de um processo de licenciamento, né, que é o AIA, ela vai licenciar a sua empresa, né, o seu empreendimento ou o seu processo, né? Eu posso licenciar um processo apenas, né, da empresa. Hoje eu tenho, dentro da possibilidade aí dos sistemas, né, estarem enquadrando aí, porque assim, geralmente lá no nosso CNPJ existem várias atividades, tá? Algumas são poluidores, autopoluidores, outras médio, tá? Então pode ser que apenas uma das suas atividades dentro da empresa seja de alto risco, tá? Outras não. Então pode ser que apenas um processo da sua empresa você tenha que licenciar, tá? E aí, é claro, quando o fiscal for lá, ele vai olhar a empresa como um todo, né? Mas, primordialmente falando, ele vai apenas licenciar para aquela atividade que vocês estão pleiteando,
Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Ali eu não troquei, mas amanhã, na aula 3, eu vou falar sobre... Eu acabei me confundindo ali, porque é a aula 3 e a parte 2, tá? Amanhã eu vou falar sobre mais dispositivos legais, outros exemplos. A aula de amanhã não vai ser tão maçante em relação a leis, porque eu vou trazer, de fato, os próprios estudos para vocês terem uma noção melhor de como é tudo isso, tá? Então, assim, falar de adequação ambiental e não falar de lei não tem como também, então por isso que as aulas têm muita lei, muita legislação, é impossível fazer sem citar elas, tá? E mais uma vez eu fico à disposição, alguém tem alguma dúvida, alguém queira comentar, o material de hoje é esse. Olá, pessoal, tem alguém aí? Eu tô aqui, mas nada comentar. Ok. Mais alguém, pessoal? Tudo entendido, então, por hoje? Tá tudo ok. Tudo ok, né? Ok, professor. Então tá. Então amanhã a gente se vê, tá? E aí eu termino essa aula, parte 2, eu O senhor vai discuto. fazer a Não chamada? esqueça a chamada. Ah, sim, ainda bem que vocês lembraram, que eu já ia esquecendo de novo. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Já vou parar, eu vou parar aqui e interromper a gravação, porque não tem porquê.